Viva! O meu nome é Vítor Andrade André, sou diretor nacional do jornal académico Voz da Academia e aqui comigo hoje a co-moderar este debate tenho a Maria Leonor Neves, que é parte do secretariado nacional do projeto Academia, e temos um ilustríssimo, pelo menos na minha opinião, painel para este debate sobre o papel das associações académicas na política autárquica, que passo a enunciar. Temos connosco hoje o Carlos Magalhães, que é presidente da Associação Académica de Coimbra, o Gonçalo Osório de Castro, presidente da Associação Académica de Lisboa, Joana Regadas, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, e o Fernando Gonçalves, presidente da Associação Académica de Trás-os-Montes e Alto Douro. Neste evento teremos aqui duas fases distintas, uma mais relacionada com a política e a ação política das associações académicas, que será gerida por mim, e uma segunda parte muito relacionada com as reivindicações que as associações académicas estão a fazer para estas eleições autárquicas e para este mandato, que será gerida e conduzida pela minha co-moderadora Maria Leonor. Começando desde já pela primeira questão, a qual começo por endereçar ao Carlos, que é o nome deste painel, ou seja, qual é que é, Carlos, na tua opinião, o papel das associações académicas na política autárquica? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, também cumprimentar os colegas de mesa, agradecer o convite e passando diretamente à resposta, acho que enquanto Associação Académica de Coimbra, mas também enquanto movimento estudantil, não é só as reivindicações a nível nacional de ensino superior que devem ser tidas em conta, mas também sermos impulsionadores daquilo que é a região que representamos. Neste caso temos aqui Lisboa, Trás-os-Montes e Aveiro, e também Coimbra, e peço desculpa aos restantes membros, mas enquanto Associação Académica de Coimbra, há 140 anos que impulsionamos aquilo que é a região e o distrito de Coimbra, e é preciso saber que também, enquanto Associação Académica de Coimbra, extravasa muito aquilo que é os direitos estudantis, também as reivindicações e a parte política, sabendo que grande parte destas associações aqui representadas têm panorama político, panorama cultural, e que, combinando com todas as entidades dinamizadoras da região, conseguem sempre elevar e manter na vanguarda a região que representam. Isto é, cá em Coimbra temos também um grande papel a nível desportivo, a nível cultural, desde a questão do próprio FAB de Coimbra ao próprio desporto e a ligação que temos com o Organismo Autónomo de Futebol, e esta questão das eleições autárquicas facilita muito esta reunião com as entidades, sendo a Câmara Municipal de Coimbra, de precaver e dinamizar e até mesmo projetar aquilo que são os próximos 4 anos, não só da Associação Académica de Coimbra, mas também da própria região, e tentar garantir as condições dignas para aquilo que é a região de Coimbra, no nosso caso, e os meus colegas certamente na região deles. Muito bem, passando agora à Joana, para a mesma questão. Esta primeira questão é genérica, portanto é igual para todos. Joana. Não te estamos a ouvir. Desculpem, tinha o micro desligado. Boa tarde a todos, era o que eu estava a dizer. Agradecer o convite e também dizer olá aos meus colegas. Eu acho que estou com alguns problemas de internet. Se eu falhar ou assim, por favor, digam-me. Acho que as associações académicas são uma força motriz também da cidade. As associações académicas e, em parte, também as universidades. Nós aqui na Universidade de Aveiro temos uma região que se desenvolveu muito após a inserção da universidade, que tem cerca de 50 anos na região, e é importante estabelecer esta ligação. E esta ligação é estabelecida não só nestes momentos mais críticos, onde se discute mais as políticas da cidade no futuro, mas também durante os 4 anos de mandato, que é algo que nós, enquanto associação académica, tentamos manter. Claramente, estes são momentos decisivos, onde podemos marcar mais alguns dos pontos que são importantes para cada um de nós e que não devem de ser descurados. Apesar do nosso trabalho ser muito a nível nacional e internacional até, há uma política local que tem de ser pensada. Os nossos estudantes usufruem dos transportes municipais, usufruem da cultura municipal, usufruindo de todas estas vertentes, e nós, enquanto representantes dos estudantes, temos também o direito e o dever, acima de tudo, de projetar a sua voz face às necessidades que têm, ou também até elogios, face ao executivo em funções. No nosso caso,
somos também um dos grandes promotores culturais da cidade e é importante também reforçar aqui a nossa posição sobre algumas valências, alguns dos trabalhos que temos desenvolvido, tal como o Carlos também a nível do desporto, mas principalmente a nível de cultura, que acaba por ser um dos nossos pilares e que desenvolvemos muito não só para o município de Aveiro, mas também para os municípios adjacentes, para a região de Aveiro em questão. Os estudantes são centrais na cidade de Aveiro, os estudantes são centrais nas cidades universitárias e neste momento não podem ser descurados. As políticas autárquicas têm de ser, é necessário sentá-los à mesa, discutir com eles e este é claro o momento ideal para tomarmos a nossa voz, a voz da academia, dos estudantes, como vocês dizem, e colocá-la em cima da mesa e dar àqueles que se estão a candidatar algumas noções que às vezes se vão perdendo pelo caminho, face àquilo que são as necessidades, preocupações dos estudantes. Muito bem. Gonçalo. Sim, boa tarde a todos, cumprimentar os membros do painel, agradecer-te, Vítor, pelo convite. Vou tentar não repetir aquilo que foi dito pelos meus colegas, mas eu acho que, acima de tudo, o papel das associações académicas a nível autárquico pode ser dividido em duas grandes vertentes. Uma vertente mais reivindicativa, que vai de encontro àquilo que é feito também a nível nacional e a nível de políticas nacionais, de tentar influenciar as políticas públicas, neste caso as políticas públicas autárquicas, tanto a nível camarário como a nível de junta de freguesia. Mas depois também temos a outra vertente do papel de uma associação académica enquanto elo dinamizador da vida da cidade. São dois papéis muito distintos, mas que eu acho que todas as associações académicas trabalham em diferente grau. Por exemplo, a Joana e o Carlos falaram da dinamização do desporto e da cultura. Nós, se calhar, trabalhamos mais numa vertente da ativação social. Para dar um exemplo, aconteceu ainda esta semana, nós lançámos um programa de bolsas que é financiado em parte pela nossa junta de freguesia. Estamos a trabalhar em programas sociais com a Câmara Municipal de Lisboa, de acompanhamento aos idosos, e juntando esse papel à juventude. E, portanto, há sempre estas duas grandes vertentes. A primeira, de um ponto de vista mais reivindicativo, que é natural do movimento associativo, de tentar influenciar a direção das políticas públicas. Eu acho que, nesse sentido, também as autárquicas vêm ajudar a dar um bocado mais de voz àquelas que são políticas que são muitas vezes descuradas, mas que são importantes, e era aquilo que a Joana estava a dizer, nós somos grandes utilizadores dos serviços camarários e municipais e, portanto, obviamente, enquanto representantes dos estudantes, temos algo a dizer em relação ao funcionamento dos mesmos e às influências que queremos ter no trabalho e na operacionalização desses serviços. E depois a questão do papel enquanto elos ativos da cidade, não só da universidade, mas também a Associação Académica assume esse papel e, portanto, se a universidade é parte ativa da cidade, a associação também tem que ser, e nós temos trabalhado sempre nessa vertente, e eu costumo dizer que todos somos poucos e, portanto, se tivermos apoio das câmaras municipais, das autarquias, para trabalhar juntamente com os nossos estudantes, nós estamos a falar no universo da Universidade de Lisboa de 52 mil estudantes, é obviamente um volume bastante grande, nós não conseguimos fazer nada sozinhos e, portanto, contamos sempre com as câmaras municipais e o que vai num sentido vai no outro também. Nós também tentamos ajudar sempre que conseguimos as autarquias a fazer esses trabalhos. Muito bem. E, Fernando, como é que a AUTAD vê este papel junto do poder local? Muito obrigado, muito boa tarde. Cumprimentar, Vítor, agradecer-te o convite, cumprimentar também todos os colegas do painel. É com muito gosto. Relativamente àquilo que é o papel de uma associação académica, e respondendo diretamente à pergunta que me colocaram, eu peço também desculpa se por vezes tiver alguma falha aqui de internet, mas respondendo relativamente à pergunta que me foi colocada, eu acredito que as associações académicas, e não fugindo muito àquilo que foi dito pelos meus antecessores, têm um papel muito importante na sensibilização e também na identificação de problemáticas que afetam os estudantes no seu dia a dia. E um bocado nesta onda que a Associação Académica da UTAD, neste último mês, desenvolveu um inquérito à academia em que fizemos nota disso mesmo, recolhemos aquilo que são as principais problemáticas e, sobretudo, aquilo que os estudantes considerem dever ser as prioridades de um próximo executivo municipal. E mais do que isso, e aqui, claro está, entra o papel de uma associação académica, fazer a recolha das principais problemáticas, mas também termos a capacidade de nos sentar à mesa com os partidos, com os nossos atores e decisores de soluções. Nós acreditamos que vale muito pouco apenas e só identificar as problemáticas. Acho que isso está ao alcance de um qualquer
de um qualquer jovem, de um qualquer estudante, mas a uma associação académica pede-se mais, pede-se este papel de identificar as problemáticas e também de apontar soluções que sejam execuíveis para os nossos municípios, aqui no nosso caso, que seja execuível para a Câmara Municipal de Vila Real. Dando nota àquilo que é, e aqui também cada um tem a sua realidade, mas aqui em Vila Real, uma universidade com cerca de 9.000 estudantes, numa cidade em que praticamente está nos seus 50.000 estudantes, nós podemos aqui concluir que praticamente isto representa praticamente 20% daquilo que é a totalidade da população de Vila Real, e por isso nós, enquanto TAD, representamos aqui uma amostra muito significativa daquilo que é a cidade e podemos considerar uma das principais forças motrizes desta academia, e por isso, e também não fugindo muito àquilo que os meus colegas disseram, e concordo praticamente em tudo, acho que estamos numa altura em que a sensibilidade dos nossos, como dizia há pouco, dos nossos atores políticos é grande para nos sentarmos à mesa, como dizia, e nós, enquanto associações académicas, temos de fazer mesmo este trabalho, aproveitar esta sensibilidade, como referia, e sermos o mais objetivos e concisos possíveis. E é um bocadinho nesse sentido que a Associação Académica da UTAD, neste último mês, desenvolveu lá está, este inquérito, e apresentou já os resultados, ou que chamamos da academia para a cidade, porque acho que as universidades, acima de tudo as associações académicas, têm também de ter esta vontade e também têm, de certa forma, esta obrigação de melhorar também aquilo que é o dia-a-dia dos estudantes na universidade, mas também ter esta sensibilidade para intervir na cidade em que cá estamos. E por isso tem sido um pouco este o nosso papel, e penso que não fugi à pergunta. Muito bem, Fernando. Já falaremos mais a seguir também do vosso caderno reivindicativo. Agora passava aqui já à Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro para a segunda questão, também ela transversal, mas aqui com alguns apontamentos de especificidade de cada realidade. A segunda questão é genericamente olhar para aquilo que tem sido o mandato autárquico e perceber da vossa análise como é que tem sido a relação com o poder autárquico, e aqui recordando as duas dimensões, seja em termos de freguesias, seja em termos também municipais. Joana, no caso de Aveiro, houve aqui há talvez 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos nas notícias, alguns momentos um pouco mais tensos, e quando isso acontece, portanto com o presidente Wilson Carmo, quando isso acontece é necessário também voltar a fazer algumas pontes, ou pelo menos desinchar o balão. Como é que vocês viram aqui estes 4 anos e como é que tem sido o desenvolvimento destas relações? Acho que as relações, pelo menos atualmente, entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação Académica estão bastante saudáveis. Celebramos ainda em junho o primeiro contrato entre a Associação Académica e a Câmara Municipal, algo que claramente valoriza e reconhece o nosso trabalho para com a cidade, apoiando certos projetos que rendem conta também aos objetivos do atual Executivo, e isto demonstra que é possível, acima de tudo, manter uma relação saudável, e o quão importante é as duas instituições, acima de tudo, preservarem as boas relações face àquilo que tanto uma como outra podem contribuir para a cidade. A nossa posição é bastante vincada, que só faz sentido existir uma relação de simbiose entre aqui as 3 organizações, entre a Câmara Municipal, a Universidade e a Associação Académica, numa ótica de desenvolvimento do próprio território. É importante pensar a cidade e aqui o ensino também, não em fases separadas, mas em todo um processo, e é aí que nós, enquanto Associação Académica, podemos entrar, e é isso que nós tentamos fazer, e isso só é possível, claro, estabelecendo boas relações com o Executivo. É um trabalho que tem de ser feito. É necessário também reconhecer que a rotatividade entre os presidentes das associações académicas é muito maior do que aquele que é o Executivo camarário, e ainda bem que assim não é, que é para termos algum tempo de estabilidade, e é importante sempre reforçar
as relações entre as pessoas, garantindo sempre que a relação entre as instituições nada sofre com estas transições de mandato. Isso sim tem de ser preservado, porque acima das pessoas que gerem e que dão a cara estão as instituições que são permanentes. A nossa está aqui desde 1978, já há alguns anos, a fazer e a contribuir para a cidade de Aveiro, e é isso que tentaremos sempre fazer, e só se conseguimos fazer enquanto as relações estiverem boas. Notar ainda apenas só isto, que é quando as coisas claramente não vão de encontro àquilo que nós acreditamos que são as necessidades, quando as respostas não são dadas, também somos os primeiros a apontar os problemas e as soluções, porque é assim que acreditamos que uma relação deve ser mantida, não só apontar quando as coisas são mal, apontar as soluções às problemáticas que levantamos. Esse é o nosso trabalho e é também um bocadinho aquilo que o Fernando refletia, que apontar problemas não é ser parte da solução, e nós aqui, enquanto estudantes, enquanto representantes dos estudantes, ambicionamos ser parte da solução. Muito bem. Gonçalo, para ti é a mesma questão, mas com um desenvolvimento um pouco diferente, que é o facto de em Lisboa existir uma realidade associativa que é múltipla. Existem muitas associações, seja de escola, seja de universidade, e portanto isso pode trazer aqui um desafio à gestão da Câmara Municipal em relação às associações. Como é que tens visto este mandato e sentes que há aqui algum desafio extra com este aspecto lisboeta? Eu acho que isso é uma pergunta que tens que fazer ao Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, porque nós, da nossa parte, fazemos sempre o nosso trabalho. Obviamente que toda a gente aqui sabe que a realidade associativa em Lisboa é, no mínimo, complexa, mas nós mantemos o nosso trabalho e, acima de tudo, mantemos o contacto. E quando eu digo isto, não estou só a querer dizer que reunimos com o Executivo, com o Presidente da Câmara, porque a verdade é que o Executivo Camarário é composto por vários partidos e nós temos uma agenda que queremos levar para a frente. Aliás, essa agenda ficou explanada agora no nosso caderno reivindicativo para as autárquicas, e quando é preciso e quando sentimos que as nossas reivindicações não vão ser levadas a cabo pelo Executivo da Câmara, nós fazemos questão de nos sentar com os partidos da oposição que têm lugar e assento no Executivo da Câmara e até na Junta. E, aliás, nossa relação com a Câmara, com o Presidente da Câmara, é bastante positiva, mantém-se, e já não é de agora, eu diria que é algo que vem de trás, mas manteve-se até com as alterações de partido no poder. É isto que eu já estava a dizer, as instituições têm que se manter e as relações entre elas também, e acho que tanto do lado da AUEL como do lado da Câmara e da Junta isso acontece. Agora, a verdade é que nós lá está, não sendo partidários, não olhamos a partidos, e quando é preciso, por exemplo, ativar o Conselho Municipal da Juventude, que foi algo que nós fizemos questão de fazer, e percebemos que o partido do Executivo não o ia fazer de forma espontânea, nós fizemos questão de falar com os partidos da oposição, que acabaram por fazer essa pressão. E, portanto, mantém-se este diálogo. Obviamente que, em termos de colaboração, eu suponho que do ponto de vista da Câmara Municipal de Lisboa seja mais difícil, porque tem várias associações e várias federações às quais têm que atender, mas nós fazemos o nosso trabalho, fazemos os nossos pedidos, e costumam correr bem, não tenho razões de queixa nenhuma. Depois, nesta altura eleitoral de campanha, obviamente que isso se intensifica. Nós fomos, julgo que a única associação em Lisboa que reuniu com as candidaturas autárquicas à Câmara Municipal de Lisboa. Fizemos questão de dizer aquilo que achávamos que tinha piorado. A questão da habitação é uma delas e achamos que a Câmara tem responsabilidades nisso. Fizemos questão de dizer aquilo que melhorou, porque a realidade é esta: nós temos que ser transparentes com os nossos eleitos e com os nossos representantes políticos, e a associação, enquanto representante dos estudantes, tem esse trabalho também de fazer chegar aquilo que está bem, aquilo que não está mal, e, acima de tudo, também, como o Fernando estava a dizer, as nossas soluções para a cidade. Também é algo que está explanado no nosso documento. Muito bem. Agora, passando aqui ao presidente da Associação Académica da UTAD, Fernando, no vosso caso, sendo uma instituição do interior, também há desafios próprios e potencialmente aí, acredito eu, com mais algumas sinergias com os poderes locais para procurar combater esta interioridade. Como é que tem sido a vossa relação durante este mandato e se achas que tem conseguido combater este problema que o nosso país enfrenta, que é o da subrepresentação do interior?
Não te estamos a ouvir. Tens de ligar o microfone. Agora sim, peço desculpa. Respondendo muito rápido à pergunta, ou à primeira pergunta que me colocavas, relativamente à relação que mantemos com o atual Executivo Municipal, acho que respondendo de uma forma muito rápida, acho que está de boa saúde e recomenda-se, como se costuma dizer. Felizmente a Associação Académica da UTAD consegue manter uma relação muito próxima com o atual Executivo e também aqui, sendo uma cidade de interior com uma dimensão relativamente mais pequena, comparando aqui com os meus colegas de Lisboa, Coimbra e Aveiro, por exemplo, aqui também temos uma benesse, por exemplo, de eu conseguir manter uma relação diária com o nosso próprio Presidente de Câmara, o Santo Fabais, e isto acaba por ser muito profícuo e por facto com que consigamos dia a dia resolver problemáticas muito mais facilmente, provavelmente outras cidades em que o distanciamento entre uma associação académica e o municipal acaba por ser uma ação mais distante, também por força das próprias cidades que tem. E por isso, isto é de facto um ponto positivo que temos em Vila Real e nesta relação que mantemos, que tem sido muito, como dizia, muito profícua. Relativamente à segunda parte das perguntas e os desafios, e aqui, de certa forma, representando a UTAD, mas também representando aquilo que são os desafios do interior, aquilo que temos reivindicado e tentando sensibilizar dificuldade de fixação de jovens e de facto, e dando aqui um pouco nota daquilo que são os números de Vila Real e da UTAD, como dizia há pouco, uma cidade que conta com cerca de 50 mil habitantes, está próxima disso, e não nos chegou a esses números, e temos uma universidade, como dizia há pouco, representa praticamente 20% desta amostra, cerca de 9 mil estudantes, em que destes 9 mil, 85% desses estudantes cidades diferentes de Vila Real, ou seja, nomeadamente de Simonim, de zonas do Tamanguiço, do Porto e alguns pontualmente da zona centro, mas somos, como diria, uma instituição marcadamente de estudantes deslocados. E um dos principais desafios fixação, a retenção deste talento para ficar em Vila Real, também para o desenvolvimento de todo este território. Acho que este, de facto, é o principal desafio e aqui carece, sobretudo, estando no interior, daqui de alguma falta de oferta, de algum real, algumas áreas ficam bastante aquém daquilo que são os principais objetivos de um estudante que termina a sua licenciatura, termina o seu mestrado e olha mais à frente e, de facto, isto é a principal problemática, é fixar estes estudantes nessas regiões, no interior, e o país precisa disso, porque tem um interior bastante desabitado, digamos assim, e acho que este é o principal desafio, e aqui entra aquilo que é o papel que me parece que deve ser o papel e a relação entre uma universidade e uma Câmara Municipal. Eu acho que isto é absolutamente importante. Eu acho que acredito que as universidades nasceram nos territórios também para ajudar precisamente a desenvolver esse território, e aqui há a UTAD surgiu, precisar da data em que surgiu em Vila Real, mas não vou atribuir a isso para não falhar, mas quando surgiu em Vila Real foi exatamente com essa missão de desenvolver esse território. E é isso mesmo que é o principal desafio, nós analisarmos um pouco no país, e saiu um estudo desse muito recentemente, daquilo que são as cidades menos desenvolvidas no país, há um denominador comum, é que nestas cidades não há ensino superior. E por isso o desafio é esse mesmo, é nas cidades onde há ensino superior, e é o caso da UTAD, ter aqui uma sinergia que permita fixar estes jovens, fixar este talento para ajudar a desenvolver cada vez mais o território onde nos inserimos. Muito bem. Passando agora ao Carlos, Presidente da Associação Académica de Coimbra, a mesma questão, mas numa cidade que se confunde historicamente e naturalmente com a própria académica, com os estudantes, e também com este apontamento que eu achei interessante, que foi uma posição de força que a académica tomou neste processo, não reunir com um dos partidos, com o Partido Chega. E, portanto, perguntava-te a primeira questão, que é geral, de como é que tem sido o trabalho neste mandato autárquico com os órgãos autárquicos e também o porquê de terem tomado esta opção e quais as suas consequências práticas. Bem, se calhar começando pela segunda questão, para depois também ajudar a entender aquilo que foi feito este ano e também aquilo que é o feedback destes últimos 4 anos do Executivo.
A Associação Académica de Coimbra, desde 2022, está vinculada a uma posição em Assembleia Magna, que tudo aquilo que nós definimos, respeitamos a voz dos nossos 26 mil associados. Este ano aumentou certamente com a entrada de mais 3 mil estudantes em Coimbra, e tem a ver com o facto de, na nossa matriz identitária de Associação Académica de Coimbra, não coordenar com aquilo que são as eleições do Partido Chega, bem como das suas perspectivas não só para o país, mas também para o ensino superior, e desde 2022 que a Associação Académica de Coimbra não reúne com o Partido Chega, e assim continua a manter a sua posição, até que, uma vez mais, os estudantes se pronunciem e digam para reunir com o Partido Chega. Portanto, até lá, sejam eleições autárquicas, legislativas ou presidenciais, não haverá qualquer tipo de reunião com o partido em si, por não ir de encontro àquilo que são as nossas visões. Respondendo agora à primeira pergunta, nós temos uma particularidade este ano, que é o facto de a Universidade de Coimbra passar a ter um campus universitário na Figueira da Foz, já está no seu segundo ano de existência. Nós este ano, para além daquilo que é o caderno reivindicativo para os partidos que se candidatem à Câmara Municipal de Coimbra, também fizemos o mesmo para a Câmara Municipal da Figueira da Foz, tendo em conta que não tem a dimensão estudantil que tem a cidade de Coimbra, tendo em conta que estamos a falar de uma cidade com 140 mil habitantes, onde 50 são estudantes, grande parte dos estudantes da Universidade de Coimbra, mas também do Instituto Politécnico de Coimbra, 70% a 80% são estudantes deslocados. Portanto, também vem muito naquilo que foram as temáticas aqui faladas, na mobilidade, na habitação, e nós temos vindo a querer implementar esse trabalho na Figueira da Foz, porque um estudante da Universidade de Coimbra tem de ter as mesmas condições, os mesmos privilégios em Coimbra como na Figueira. Referente ao trabalho executado, Coimbra finalmente tem levado a cabo alguns dos projetos que já estão com mais de 3 décadas de planeamento, como por exemplo o Metrobus Mondego, e a questão da habitação tem vindo a ser trabalhada com alguns espaços camarários e a execução de 2 novas residências por parte da Universidade de Coimbra, e este ecossistema entre a Associação Académica de Coimbra, a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra tem vindo a ser muito positivo, mesmo com as questões que Salvador foi a Joana que tocou, e ainda bem que assim o são, que é a rotatividade numa Associação Académica de Coimbra é muito mais rápida do que uma rotatividade no Executivo, mas cria este espaço de adaptação e também de estabelecimento de relações ano após ano, e também dá aqui alguma estabilidade e conforto para crescer não só aquilo que são os direitos estudantis, mas também aquilo que é a própria cidade de Coimbra e a cidade da Figueira da Foz. Nós, para além da Associação Académica de Coimbra, representamos 82 estruturas, sendo que 28 são estruturas desportivas, que extravasam aquilo que é o desporto universitário, que é uma particularidade bastante típica de Coimbra, com os grupos, com as secções culturais e sociocientíficas, são cerca de 17, e depois temos 26 núcleos de estudantes e depois as demais estruturas relacionadas com outras atividades que vamos desenvolvendo ao longo do ano. Sendo isto uma dimensão tremenda para aquilo que é o nosso papel com a Associação Académica de Coimbra, este relacionamento positivo com a Câmara permite que sejam concretizadas as nossas ações, que haja este crescimento por parte daquilo que é o desporto coimbrano, porque nós, enquanto Associação Académica de Coimbra, sabemos muito bem o peso que representamos não só enquanto comunidade estudantil, mas também para a própria cidade, porque qualquer cidadão de Coimbra certamente reconhece o símbolo que trazemos ao peito, já ouviu não só através de estudantes, mas através do desporto, da cultura, ou até mesmo de reivindicações, e independentemente do partido que esteja nesse mesmo executivo, nós temos também a parte da juventude, tem corrido perfeitamente em conjunto também com aquilo que são as associações de estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, e sempre que há algum tipo de problema, nós juntamos e debatemos, e graças a Deus que tem vindo a correr dessa forma. Portanto, o único apelo que deixamos para o futuro é que no dia 12 de outubro, quem quer que seja eleito em Coimbra, que perdure esta boa relação e estes bons resultados obtidos nos últimos 4 anos. Muito bem. Termina por aqui a nossa primeira ronda relacionada com política. Passo de seguida a palavra à minha co-moderadora, a Maria Leonor Neves, fazendo só um pedido aqui para terminar a minha parte, que é não se esquecerem do nosso limite de 2 minutos para que o programa não se estenda em demasia. Maria Leonor,
a palavra é tua. Olá, então, eu queria perguntar-vos de que forma é que foi construído o vosso caderno de encargos, principalmente quais foram os processos participativos que tiveram que ser realizados para definir as vossas reivindicações e se tivessem de eleger as duas principais prioridades que vêm nos vossos cadernos de encargos, quais seriam? Gostava de começar a dar a palavra a Gonçalo, por favor. Sim, pronto, o nosso caderno, só para fazer aqui uma pequena introdução, o nosso caderno está dividido em 9 temas, mas a verdade é que nós acabamos por olhar para a nossa visão da cidade, é muito semelhante à nossa visão do sistema de ensino superior, que é, nós queremos uma visão integrada desta problemática e, portanto, nós não podemos dissociar, por exemplo, as questões da mobilidade, das questões do apoio psicológico, das questões da habitação e, portanto, o nosso caderno foi desenvolvido por uma questão organizativa e de simplificação, dividido em várias temáticas, mas a verdade é que elas se interligam entre si. Os nossos documentos são sempre feitos em sede de direção, mas são sempre levados ao Conselho Geral da Associação. O Conselho Geral é um órgão, é o órgão que assegura que todas as faculdades da Universidade de Lisboa têm a sua representatividade dentro da associação e, portanto, acima de tudo, o documento é legitimado politicamente e democraticamente através do órgão da associação que representa os 52 mil estudantes da Universidade de Lisboa. E, portanto, acho que isto é uma resposta muito sintética à tua pergunta, mas a verdade é que nós fazemos sempre os nossos documentos reivindicativos assim, agora com o início da discussão do Orçamento de Estado, o documento é sempre levado ao Conselho Geral e, portanto, agora faremos o mesmo para este processo de discussão do Orçamento. E é isso, os conselheiros têm sempre a oportunidade de dar a entender, darem os seus pareceres, podem eventualmente chumbar ou aprovar, e só dar aqui uma nota, curiosamente, nós até há uma semana estávamos também proibidos pelo Conselho Geral de reunir com o Partido Chega. Era uma posição que era votada sempre que havia uma alteração de legislatura, tendo havido uma alteração de legislatura no final do ano letivo passado. O Conselho Geral agora acabou por reunir e votaram e, curiosamente, acabou por ser aprovado que nós podemos reunir com o partido, independentemente da minha posição ser favorável ou não. A verdade é que o nosso principal meio de discussão de diretrizes políticas da associação passa sempre pelo Conselho Geral, não obstante nós também termos a nossa Assembleia Magna, que é onde ocultamos os estudantes da universidade, mas tudo o que é documentos mais estruturantes passam sempre pelo Conselho Geral, não significa que não possam passar pela Assembleia também. Muito bem. Agora vou dar a palavra, por favor, a Fernando. Muito bem. Relativamente à pergunta e de que forma foi construído este documento, este caderno de encargos, respondendo muito rapidamente, este caderno que nós apresentamos, ou que temos apresentado aos vários partidos, às várias candidaturas à Câmara Municipal e também às juntas de freguesia, foi construído única e simplesmente ouvindo os nossos estudantes da academia e está aqui vertido aquela que é a posição deles. Optámos por neste caderno não ter aquilo que é a nossa posição ou as nossas prioridades enquanto associação académica e enquanto direção para a cidade, para não ter aqui talvez uma visão de apenas uma direção da associação académica, 19 pessoas, mas sim ter aqui a opinião daquilo que é o corpo estudantil. E por isso direcionamos primeiramente um formulário a toda a academia, que foi disseminado por várias formas, através do e-mail geral, das redes sociais, e disseminamos este formulário em que ele foi preenchido e foi participado pelos nossos estudantes e vertemos neste documento, ou seja, temos um documento que não é a posição da associação académica, é a posição do estudante, um comum estudante da academia, embora, claro está, nestes encontros que mantemos com os partidos, também vamos dando aquilo que é um bocadinho a nossa posição e a nossa visão para o futuro da cidade. Relativamente à segunda pergunta, e esta aqui para mim mais difícil um bocadinho, relativamente às prioridades para o próximo Executivo Municipal, é para mim um bocadinho difícil destacar duas, sobretudo porque nós identificamos principalmente quatro áreas, 4 dimensões bastante prioritárias para os próximos 4 anos dessa cidade, e é também para mim um pouco difícil também estar a destacar uma ou outra, porque as dificuldades de um estudante, e acredito que tenha aqui vários estudantes da UTAD a assistir, não são necessariamente as prioridades e as dificuldades de um ou outro, mas se me permitem eu destacaria então, e para cumprir com aquilo que foi pedido, desde logo a habitação.
a habitação é neste momento, a meu ver, e acho que é de consenso de todos, é de facto a principal problemática que afeta um jovem, a principal problemática na acessibilidade e na permanência de um estudante no ensino superior, e portanto temos reivindicado muito isto. A aposta pública, a criação de câmaras públicas para os nossos estudantes. Eu também já mencionei um bocadinho aquilo que é a nossa realidade, mas reforçando, uma universidade com 9 mil estudantes em que 85% são deslocados, isto faz com que todos os anos, à volta de 7.500 estudantes procurem a cidade de Vila Real para estudar, mas também para viver, e nesse sentido há 7.500 estudantes numa cidade com a dimensão de 50 mil habitantes, como dizia há pouco. Portanto, isto é de facto números bastante elucidativos, e também acabamos por ser uma instituição marcadamente de estudantes bolseiros, e temos uma oferta neste momento de camas que é bastante reduzida. Temos apenas cerca de 300 camas neste momento operacionais, e isto faz com que seja uma oferta muito reduzida, e temos sensibilizado sobretudo para estas questões. E depois, passando para a segunda, se me permitem, isto me alongar um bocadinho, mas a questão da empregabilidade é também algo que nos preocupa, e estando nós numa cidade do interior, e sabendo daquilo que falei na intervenção anterior dos desafios do interior, a empregabilidade é sem dúvida outras das principais preocupações. Segundo este estudo que estamos a dar a conhecer, apenas 18% dos estudantes admitem permanecer em Vila Real após a sua conclusão dos estudos. E nós achamos que este número é de facto peca por bastante escasso, e até considerando que neste estudo cerca Fernando, de 20%. eu vou deixar essas questões para a próxima questão. Sim, peço desculpa. Mas então, eu vou ter que passar agora à Joana. Mas eu quero ouvir isso a seguir, principalmente porque a próxima questão é muito mais para o teu contexto municipal, e eu sinto que tu já deste um ótimo enquadramento. Muito bem, já levei um cartão amarelo. Peço desculpa. Joana, por favor. Bem, acho que aqui, relativamente a como é que foi construído o nosso manifesto autárquico, ele foi muito construído de base naquilo que são posições que a Associação Académica tem tido ao longo dos últimos anos. Para além disso, como é óbvio, e que não podia deixar de ser, o manifesto que se chama Agenda Estudantil para a Cidade, acima de tudo foram auscultados os estudantes, perceber quais é que foram quais é que são as suas grandes preocupações, algo que não foi feito só agora, neste momento, mas que tem sido feito ao longo dos últimos anos, nomeadamente relativamente aos transportes e à habitação, que acabam por ser dois pontos muito importantes aqui na nossa região de Aveiro. Foi também ouvido alguns partidos, e há uma frase que nós dizemos logo no início do nosso manifesto, e que acho que é importante frisar, que é: este é um documento mutável e que, acima de tudo, deve permanecer dessa forma, e deve ser ajustado face às necessidades que a região de Aveiro, neste caso com o município de Aveiro, que ele foi redigido com o intuito de ser aplicado neste município, possam alterar consoante as suas necessidades e evolução. E também que possa alterar consoante aquilo que passam a ser as necessidades dos próprios estudantes face ao município. Isto é algo importante, porque não nos devemos fixar a um documento só porque foi escrito, mas adaptá-lo também para aquilo que são as atuais necessidades, e foi um bocadinho isso que tentamos fazer com a nossa agenda estudantil para a cidade. Nós chamamos de reivindicações, nem um documento reivindicativo como um todo, são recomendações, alertas que a Associação Académica, tomadas de posições, sugestões, e acabamos por endereçar diferentes tópicos. Dividimos-nos entre ação social, bem-estar e saúde, empregabilidade, cultura e desporto, e tudo isto, como é que a Câmara Municipal pode ter um impacto positivo na região de Aveiro e nos estudantes. Foi uma agenda muito construída, baseada com estes 3 atores principais: os estudantes, a atualidade, e também um bocadinho refletindo sobre o passado e posições mais antigas e como é que elas deveriam de ser evoluídas, e tendo sim em consideração aquilo que são as atuais grandes preocupações. Tenho um bocadinho de dificuldade em destacar algumas, também como todos os meus colegas já tiveram, porque de facto grande parte das preocupações, quase todas, são de urgent care, infelizmente.
mas acho que algumas das medidas que nós endereçamos e que gostamos de falar e ressalvar vêm claramente também versa sobre a habitação. O município de Aveiro não concorreu ao PNAES. Estamos a falar de uma universidade que tem mais de 60% dos seus estudantes deslocados e que neste momento não existe habitação pública por parte da Câmara Municipal. Isto é também uma responsabilidade. Estes estudantes vêm para aqui e são estudantes que, na sua grande maioria, acabam por se fixar na região. A região tem que ter capacidade para os acolher e para lhes dar o melhor. Eu estou a perceber pela tua cara que se calhar já estou a chegar ao limite do meu tempo e não quero levar um cartão amarelo. E então assim termino. Carlos, peço desculpa, agora é a tua vez. Bem, eu sou mais curto que os meus colegas, eu prometo, senão também levo o cartão amarelo para se acompanhar os mesmos. Mas, pronto, referindo aqui à maneira como o próprio documento é construído, nós fazemos sempre uma escutação pública para a construção do mesmo, depois também escutamos as diferentes estruturas nas diferentes áreas de atuação, tendo em conta que temos estruturas culturais, desportivas e de representação estudantil, sendo que ainda não existe nenhum tipo de estrutura representativa para os estudantes da Figueira da Foz e são representados sim pelo núcleo de estudantes de biologia, tendo em conta as áreas pedagógicas que estes alunos têm lá. Posto isto, o que nós apresentamos às diferentes áreas tem a ver também com o papel que sabemos que temos enquanto motor cultural, desportivo, mas também de poder ajudar a cidade, e falamos aqui muito de querer dar as respostas e querer ser parte da solução. Relativamente a algumas temáticas a nível cultural, avançamos com a proposta de um cartão cultural para todos os cidadãos de Coimbra e não só para os estudantes, para que se consiga promover aquilo que é a cultura e os espaços culturais em Coimbra, de modo a dar as entradas gratuitas a certos dias da semana, como já aconteceu a nível nacional aos fins de semana, e para tentar promover isso para a cidade, onde as nossas próprias estruturas estariam dispostas a promover aquilo que também é feito por nós. Relativamente a nível desportivo, a falta de espaços em Coimbra para as diferentes modalidades que temos tem vindo a ser uma reivindicação, até mesmo com o alargamento de certos prazos de cedência e mesmo de reestruturação desses mesmos espaços tem sido a maior luta e creio que será a próxima luta destes 4 anos com o novo executivo. Tocando agora na questão da habitação, que é uma das problemáticas que tem sido a maior, a habitação e a mobilidade, nós já conseguimos determinar também por causa dos projetos de andamento, das próprias residências e do Metrobus Mondego, tendo em conta que o mesmo não abrange todos os polos da Universidade de Coimbra, sendo que os estudantes do Polo 2, curiosamente também a zona onde eu estudo, se utilizasse o Metrobus ficaria a 1 km de distância da minha faculdade, e nós aí propusemos um sistema de transbordo de modo a colmatar aquilo que são as rotas existentes, tanto por parte dos serviços de mobilidade de transportes urbanos de Coimbra e o Metrobus. As duas, uma pela cara, ou há uma pergunta mais à frente sobre o tema, ou eu já me excedi e já levei a cartão amarelo. Portanto, referindo aqui à habitação, e para finalizar, nós emitimos certificados de habitabilidade, tendo em conta as 1011 camas que temos para os 26 mil estudantes. Estes certificados de habitabilidade, nós, enquanto Associação Académica de Coimbra, reunimos com os senhorios antes deles divulgarem o preço para os quartos para estudantes e emitimos um selo de confiança por parte da Associação Académica de Coimbra, sendo depois divulgamos aos nossos estudantes quando eles entram e está disponível ao longo do ano. E finalizei, cartão amarelo. Obrigada, Carlos. Peço desculpa. A verdade é esta, vamos então passar para a segunda questão. E na segunda questão, nós compreendemos que cada associação académica acaba por operar, como vocês próprios disseram, num contexto municipal diferente, e apesar de vocês até terem alguns temas que acabam por ser estruturais e que passam por preocupações dos estudantes, independentemente de onde estejam no país, vocês encontraram soluções específicas, e era isso que eu gostava de discutir agora convosco. Quais são as medidas e propostas mais distintivas do vosso programa autárquico e especificamente desenhadas e planeadas para responder às realidades locais e necessidades do vosso município? Eu vou dar então a primeira palavra ao Fernando. Muito bem, e agora não me vou estrear, prometo.
Relativamente às principais medidas e propostas, e como eu comecei no início, acho que mais do que apontar problemas, apontar soluções, e também tem sido um bocadinho nesse sentido o nosso trajeto. Um dos principais problemas que nós fomos encontrando na cidade de Vila Real acaba a derivar um bocadinho da problemática da habitação. Em Vila Real é de facto a oferta de habitação pública e privada é de facto muito reduzida, e é uma realidade que nos chegou-nos agora com este estudo, mas também era uma sensação que já tínhamos. Grande parte dos estudantes não têm em casa, por exemplo, uma sala, uma área comum, ou uma sala de estar em que possam fazer as suas refeições, mas também que possam utilizar este espaço como espaço de estudo. E há uma carência muito grande em Vila Real de locais de estudo. E os nossos estudantes chegavam até nós e sentíamos isto no dia a dia. Uma cidade marcadamente universitária, como nós referíamos, como eu tenho referido, mas que, por exemplo, e com esta problemática agudizava-se ainda mais, por exemplo, a nossa biblioteca municipal tem os seus horários completamente desajustados daquilo que deveriam ser os seus horários. Nossa biblioteca municipal neste momento encerra portas às 19, sabemos que um estudante comum mantém-se na universidade até às suas 18, 19 horas, muitas vezes até efetua o seu jantar na própria cantina da universidade, e depois sim necessitava de um local de estudo, porque não o tem em casa, e encontra a nossa biblioteca municipal neste momento encerrada. E temos feito uma proposta e temos feito um forcing muito grande junto do município e agora junto das várias candidaturas para que este horário seja alargado. Provavelmente, e também temos feito um forcing muito grande para que este horário, por exemplo, seja 24 horas, como creio que acontece noutras cidades, até algumas aqui dos colegas presentes, e temos feito esta proposta muito vincada. Os políticos, os nossos partidos têm ficado sensíveis a esta temática, todos afirmam que irão resolver, e por isso esperemos não pelo dia 12, mas pelo dia 13, para ver neste momento esta resposta. Só respondi a uma das principais propostas que temos mantido, mas acho que também já excedi os 2 minutos, não me atrevo a cometer outra falta, senão vou para a rua. Muito obrigada, Fernando. Agora vou passar para o Carlos. Bem, tendo em conta que não foi um cartão amarelo, foi uma advertência, porque já estava em claro na segunda questão. Pronto, respondendo aqui mesmo àquilo que tem sido os papéis, o certificado de habitabilidade e mesmo a criação de promoção daquilo que é a nossa cultura e dos espaços culturais, nós também ao longo do ano divulgamos em conjunto com a Câmara Municipal de Coimbra, que é a nossa oferta das diferentes estruturas, não sendo só o nosso papel enquanto Associação Académica de Coimbra e Direção-Geral, de querer promover estas atividades estudantis, mas também de saber que podemos oferecer mais à cidade. Referente àquilo que também tem sido a questão da mobilidade, também temos articulado com no curso de estudantes que são mais afetados diretamente por esta decisão do Executivo em querer ter estas rotas e não abranger a universidade toda, mas também a questão da habitação a vir a ser verdade neste sentido, de poder trabalhar naquilo que é o acompanhamento das diversas residências, tendo em conta que estamos a fazer um aumento de 2 novas residências e a procurar espaço de volutos da Câmara que sirvam tanto para habitação estudantil como para a prática desportiva. Referente também ao trabalho, porque agora já me escapou assim tudo o que eu poderia dizer nesta resposta, mas há uma procura daquilo que é não só, e reconhecendo a Associação Académica de Coimbra como uma estrutura emblemática da cidade, também temos de reconhecer que não somos os únicos promotores da juventude e querer reformular aquilo que é o próprio Conselho Municipal da Juventude e de saber que podemos dinamizar em conjunto, seja sessões de estudantes ou até mesmo diferentes estruturas juvenis da cidade, procurar uma representação digna para todos nós e que se consiga ter uma maior proximidade e celeridade naquilo que são os processos, de modo a que a cidade consiga sim albergar aquilo que são a voz dos estudantes, mas também sim aquilo que são a voz dos jovens da cidade, porque sabemos que tendo a dimensão estudantil que existe e a percentagem de deslocados, há alguma retenção, mas também há pouca preocupação com o que são as pessoas da cidade e nós queremos recuperar muito isso, bem como esta questão que o Fernando falou, especialmente da fixação do talento formado na Universidade de Coimbra. Nós temos vindo a procurar a extensão e fixação de empresas de grande dimensão na região de Coimbra, o que tem vindo a acontecer, pois nos últimos 2 anos fixaram-se 12 empresas de grande dimensão e que têm vindo a ajudar esta retenção de talento e este elevar da cidade e da região de Coimbra, e também procuramos almejar
uma forma diferente, porque são panoramas completamente distintos na Figueira e em Coimbra, mas que certamente haveremos lá chegar. Pronto, isso, olha, acho muito interessante e, acima de tudo, quando analisei o teu programa, a dicotomia entre os dois. Joana, agora é a tua vez. Bem, como eu tinha referido, nós acabamos por sinalizar algumas temáticas, ação social, bem-estar e saúde, empregabilidade e cultura e desporto, e se calhar eu aproveito e saliento algumas daquelas que foram as medidas que definimos para estas temáticas que consideramos serem as de atuação mais urgente. Relativamente à ação social, também um bocadinho naquilo que foi o enquadramento que estava a referir há pouco, de Aveiro não ter de facto concorrido a nenhum apoio do PNAES e não ter construído ainda nenhuma habitação pública nos últimos 4 anos, nós vimos nesta ótica pedir o reforço do parque habitacional público, numa ótica de garantir que o município também reconhece o valor dos estudantes e a importância de os fixar. E sabendo que esta é uma medida que só terá repercussões a longo prazo, e sabendo também que acredito que é algo que todos os meus colegas podem referir, existe claramente um mercado paralelo ao arrendamento das casas no mercado privado, numa ótica também de garantir que regulamentamos este mercado dos quartos, deste mercado dos quartos, garantindo que todos os estudantes podem usufruir do seu complemento ao alojamento, algo que muitos não conseguem fazer porque não têm comprovativo de que estão de facto a arrendar um quarto. Pedimos então, ou sugerimos, se calhar esta é a palavra mais adequada, a isenção do IMI, numa ótica de facilitar a estabilização dos preços do mercado habitacional e também reduzir pouco a pouco o impacto do mercado para a habitação, sendo que esta redução, claro, seria apenas para os senhorios que cumprissem o preço estabelecido pelas leis em vigor. Solicitamos também um reforço nas linhas de autocarro. Grande parte da pressão que se sente na cidade de Aveiro foca-se devido ao facto de muitos estudantes se condicionarem numa zona muito próxima da universidade, algo que seria facilmente reduzido se tivéssemos uma linha de transportes com mais frequência e que acabasse por passar por zonas mais periféricas do centro, e destacamos isto também como uma das grandes prioridades face à ação social. Relativamente ao bem-estar e saúde, sendo uma universidade com a grande maior parte dos estudantes deslocados, não podemos deixar de referir a dificuldade que é para um estudante deslocado ter uma consulta num centro de saúde, sendo que grande parte das vezes acaba por ser reencaminhado para as urgências do Hospital de Aveiro, que é também um dos pontos que acabamos por endereçar aqui, uma pequena contextualização para quem não está tão bem familiarizado. Estou a passar no meu tempo. Pronto, então vou só salientar a última, peço desculpa, vou saltar aqui algumas partes, salientar só o investimento que nós sugerimos relativamente a infraestruturas de cultura e desporto, dado que está previsto a Universidade de Aveiro, a Associação Académica e a FADU receberem os Jogos Europeus 2032, e para isso necessitamos claramente de infraestruturas. Isto é um projeto que permite receber cerca de 5.000 estudantes na cidade de Aveiro, e para isso, é claro, necessitamos de infraestruturas desportivas, e isso tem de ser um dos focos para o próximo executivo. Muito obrigada, Joana. Gonçalo. Sim, eu tentarei ser breve. Lisboa é uma cidade que tem vários problemas e defeitos causados, acima de tudo, pela grande afluência de pessoas, não só de estudantes, mas de estrangeiros, de turistas que têm vindo para a cidade. E eu falarei de 3 temas que eu acho que têm problemas que advêm da alta pressão que Lisboa está sujeita. Primeiro, a questão da habitação. Uma das propostas que nós temos é a reabilitação de imóveis devolutos. Lisboa é uma cidade que tem 2.000 imóveis devolutos neste momento e que podiam estar a ser aproveitados para residências estudantis. À semelhança daquilo que a Joana disse, nós também temos uma grande parte dos nossos estudantes em contrato de arrendamento. Estamos a falar de 50% dos estudantes da Universidade de Lisboa que não têm contrato de arrendamento, aqueles que vivem, obviamente, em soluções privadas de arrendamento, e, portanto, isso é algo que nos preocupa e era algo que podia estar a ser resolvido e não podíamos não estar a colocar estes estudantes em situações perversas e de alta vulnerabilidade se houvesse mais oferta de habitação. Depois, a questão da mobilidade, e a verdade é que a mobilidade em Lisboa tem tido
problemas significativos do ponto de vista metropolitano, porque não há uma integração dos serviços de transporte público entre a capital e as cidades, entre o concelho da capital e as cidades e a periferia, por exemplo, Oeiras, Sintra, Loures, e portanto aquilo que nós temos defendido é que existe uma maior integração das carreiras de transportes públicos para garantirmos que, não podendo os estudantes viver no concelho de Lisboa devido à alta pressão habitacional que nós temos, podem viver nos arredores, mas não sofrem por isso em termos de mobilidade e conseguem chegar rapidamente às suas faculdades. Nesta questão da mobilidade, a Universidade de Lisboa tem vários polos espalhados pela cidade inteira, e a verdade é que nós, querendo cada vez mais interdisciplinaridade entre os cursos, temos que assegurar que, se os estudantes precisam de ir por uma faculdade para a outra, têm os transportes públicos que necessitam para fazer. E, portanto, nós temos também advogado por uma criação de um shuttle que liga os dois maiores polos da universidade, o polo da cidade universitária e o polo da ajuda. E o polo da ajuda é, efetivamente, um polo universitário que tem todos os problemas que a cidade universitária tem, mas assoberbados e exacerbados. E é um exemplo de outro problema, e termino, é a questão da segurança. A segurança e a questão da insegurança nos nossos estudantes é algo que nós temos vindo a sentir. Aliás, eu esqueci de mencionar há bocado, mas nós fizemos um inquérito, e é daí que vem também o nosso caderno no início do ano, teve cerca de 1.500 respostas, e algo que nós percebemos é que os estudantes da Universidade de Lisboa se sentem cada vez mais inseguros, e isso deve muitas vezes a coisas tão simples como a falta de iluminação pública ou a falta de patrulhamento policial nos campos. E, portanto, isso é algo que nós também temos vindo a dizer, que é preciso reforçar. A Câmara Municipal de Lisboa está a pensar avançar com a criação de uma espécie de seguranças de campos. Nós somos contra essa medida porque achamos que isto deve ser algo que é feito ou pela Polícia Municipal ou pela PSP, mas isto são algumas das nossas propostas mais específicas para a cidade e para a Universidade de Lisboa. Muito obrigada, Gonçalo. Eu volto então a direcionar ao Vítor, que há de conduzir o resto da entrevista. Muitíssimo obrigado, Maria Leonor. Neste momento é só mesmo para dar aqui uma mensagem final, que apesar de termos uma ronda que era eventual, já estamos no limite do nosso tempo e prezamos muito o acordado com cada uma das académicas, e portanto não vos quero prejudicar o jantar. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a vossa presença. Nós sabemos que as presidências dão muito trabalho e nem sempre a agenda permite, e portanto renovo este agradecimento em nome da Voz da Academia e do Projeto Academia, e agradecer também à Maria Leonor, e que representa aqui toda a equipa que também está a trabalhar no Projeto Academia, e agradecer a quem nos acompanhou e a quem nos vai acompanhar através da versão gravada, seja no YouTube ou no Spotify. Portanto, muitíssimo obrigado a todos e vamos nos vendo por aí. E muito obrigado por serem também a voz da Academia. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.